E hoje no meu canal estou falando com a Patrícia Schreiber. Nós vamos conversar sobre as notas de 2025 e regiões que estão em crescimento aqui em Orlando. No meu trabalho, nas minhas consultorias, a gente faz uma projeção de futuro com as famílias. A gente começa com a escolha de escola, matrícula e depois eu dou um salto com eles de 5 a 10 anos. Eu tenho um passo a passo, mais ou menos, em que eu levo todas as famílias. Cada família é uma família, mais uma ideia, um norte. Como você faz esse papel de projeção? Então, vamos lá. A minha primeira pergunta é: qual é a idade dos teus filhos? Por quê? Porque se eu tenho filhos que ambos ou um tá na elementary, eu sei que ele vai ter uma variável tempo grande para ficar no mesmo lugar. Se eu tenho clientes que têm um mix, já estou final da elementary para middle, eu me comporto de uma outra forma. E se eles já estão na high school, eu falo assim: peraí, então agora vem aqui e vamos conversar. O que vocês vão fazer, pais? Porque daqui a pouco, quando ele for, você não sabe para qual universidade ele vai. Você não pode focar a compra do teu imóvel na universidade, porque o comportamento aqui é diferente. No Brasil, as famílias, os filhos ficam mais tempo dentro de casa. Aqui é muito comum, na mesma cidade, a pessoa estar, o aluno estar dentro de um dormitório. Ele não vai querer que você more perto da universidade para ele não morar, não é verdade? Exatamente. Então vai depender muito. E essas famílias aonde os filhos já estão numa idade mais avançada, eu foco nos pais. O que você vai fazer? Porque a partir de um determinado momento, ele vai estar móvel e ele não quer saber. Como eles reagem, Patrícia? Porque provavelmente a primeira vez que alguém falou isso pra eles. Olha, isso vai acabar. Todo mundo para e fica olhando. Eu não tinha pensado nisso. Né? E lógico, existe uma resistência, porque ainda tem a cultura. Meu filho vai ficar em casa, Samir. Então, assim, ok. Daí o que acontece? Normalmente, por exemplo, quando a gente pega perto da UCF, tem uma determinada característica aquela região, que não tem muitas casas novas. Então, daí já esbarra. Peraí, eu não sei se eu quero morar numa casa tão antiga. Começa a mudar o pensamento da família. Mas até chegar no imóvel que vê que não tem algo que agrade, ainda existe aquela resistência. Não, meu filho vai morar dentro da minha casa até um determinado momento. E você fez uma série muito interessante sobre isso, quando você mostrou casas em condomínios para pessoas de 55 anos e mais. Que é um outro nicho aqui dentro dos Estados Unidos, muito interessante, culturalmente certíssimo, e que eu entendo. No passado eu não entendia. Hoje eu entendo perfeitamente. Perfeitamente. Eu já estou quase me mudando para um desses. Pelo seguinte, eu tenho uma casa menor, eu tenho uma infraestrutura de academia, piscina, passeios. Lógico, talvez ainda não estou no momento da excursão, mas eu tenho uma infraestrutura excelente, eu não preciso me preocupar com jardim, com um monte de coisa, faz sentido. E eu não tenho festa, não tenho bagunça, enfim, sabe? Então, mas nós brasileiros, como nós temos, enfim, eu acho que a gente tem que desenvolver um aprendizado muito grande com relação ao envelhecimento ainda. Não quero entrar no mérito, mas quando falo, eu fiz 55 plus, eles acham que a pessoa está dentro da dor com oxigênio e precisa. Não é assisted living, não é. São condomínios onde pessoas maduras vivem e se divertem e tem vários atividades, hobbies. Eles têm tempo para isso pela primeira vez na vida. Super interessante. Sabe por quê? Quando eu tenho essa conversa com as famílias, eu tenho essa conversa da perspectiva do aluno. Eu não abordo da maneira que você aborda, que é muito interessante começar a pensar na casa. E uma coisa interessante que as famílias falam quando a gente está conversando sobre preços de universidades, existe o preço final que você paga por ano, mas eles te dão uma tabela para mostrar o que você está pagando por cada serviço. Então, a instrução é um preço, a moradia é outro preço.
E quando eles veem o custo da moradia, eles falam, a gente pode economizar porque a Patrícia pode morar em casa com a gente. E aí eu dou esse salto no futuro, dizendo, claro, que a Patrícia não vai querer morar em casa, ela vai querer viver essa experiência, mas também, Patrícia, e isso eu falo muito como imigrante que trabalha no mercado com americanos, as experiências que você tem na faculdade, elas modelam muito também a sua habilidade, a sua possibilidade de fazer networking no futuro. Então, quando os seus colegas de trabalho estão falando sobre essas experiências de morar na faculdade, de ser parte de uma irmandade, e você não teve essas experiências, é difícil criar laços com eles. E não é talvez uma coisa de interesse, é o ser humano. O ser humano procura pessoas que tenham coisas em comum. Sim. Então, olhando para trás, eu vejo que ter ido morar na faculdade, ter feito parte de uma irmandade, ter quebrado meio barreiras, né? Na família, me ajuda muito. Te ajudaram. Porque eu tive essa experiência para trocar com colegas de trabalho. Muito interessante. E fora que você vai validar isso, porque você teve essa... Eu sempre fui muito independente. Então, por isso que eu não me pego como exemplo, porque, enfim, é o meu jeito. Mas você deve validar isso, que além da experiência, da convivência, a maturidade chega muito mais rápido. Muito mais rápido. E você começa a perceber, porque a gente vem de uma cultura muito mais protecionista, muito de prover para os filhos. Aqui, mais ao contrário, se vira. Se quer um carro, legal, te dou o carro, mas agora você vai trabalhar para pagar gasolina, o seguro e manter esse carro funcionando, né? Uhum. Então, é nesse sentido. E é uma primeira quebra de parâmetros, sabe? E eu concordo e tenho essa conversa quando eu faço consultoria, a família está ali, eu falo diretamente para o aluno, olha, tal mês isso vai acontecer, lembra sua mãe, não precisa lembrar os detalhes, lembra sua mãe, a principal Paloma falou coisa X, liga para ela para confirmar o que acontece. Você tem que ser mais maduro. Eu vejo isso na minha consultoria e eu vejo isso como diretora também, porque eu me pego sendo muito exigente com os meus alunos de outros países. E isso é super interessante. Deixa eu até dentro dessa linha fazer uma pergunta. Você tem alunos que você consegue mensurar, comparar, né? Há 6 meses atrás ele se comportava de uma forma e hoje ele se comporta completamente diferente. Super positivo. Super positivo, mais independentes, mais senhores de si. E os que fazem consultoria comigo há 1 ano, por exemplo, basicamente a consultoria é entre eu e o aluno. Os pais estão ali, mas eu estou guiando o aluno, só eu e ele, entendeu? E essa nota, e isso, e aquilo. E alguns têm meu WhatsApp, então eu sempre falo brincando, por favor, com as famílias. Eu respondo os alunos mais rápido que eu respondo os adultos. Então eu espero que eles não usem estrategicamente. Mas alguns que já são adolescentes e que os pais permitem, eles nem meu WhatsApp para perguntar, olha, e isso, olha, e aquilo. Mas estão sempre ali para monitorar. Mas é a minha faixa etária preferida, né? A partir da 7ª até... porque já está mais independente. Você consegue fazer com que ele entenda as consequências, né? É uma linha de raciocínio. Recentemente eu conversei com uma família que a menina quer ser médica. E eu falei, olha, eu sou muito sincera com eles. Olha, quando a gente escolheu o horário, eu sei que você pratica dança no Brasil, que você gosta de artes. Eu não vou criar um horário escolar para você com isso. Seu horário escolar vai ter biologia, química, vai ser pesado. E para o resto da sua vida, entenda que a faculdade de medicina é uma faculdade de mentoria. É um estudo, sempre se conectando com pessoas inteligentes à frente. E ela muito queria, não, tudo bem, Principal Paloma, eu vou anotar. Eu vou fazer tudo exatamente como você pediu. Então você já viu que eu e a Patrícia juntas temos muito conteúdo para conversar. Eu vou dar uma pausa, a gente vai continuar essa conversa no próximo vídeo. E se você tiver alguma pergunta, eu coloquei meu WhatsApp aqui para você poder se comunicar comigo. Tchau, tchau.